Olá, gente boa do meu planetinha. Cá estamos para mais um Pod Teles. Aqui você pode ir. Com muita satisfação, retornamos ao Polo Inovale, onde a Senda Digital Mídia nos acolhe para mais um trabalho de comunicação com o gentil oferecimento da Tecnoserve, Erva Mate Materva, Restaurante e Churrascaria Sabor do Meio-Dia, Cotramol, a nossa cooperativa dos caminhoneiros, e também Irmãos Cancele, distribuidor de bebidas para a nossa região. E hoje quem tem a satisfação de ocupar a nossa cadeira Element, cadeira de alta qualidade, anatomicamente correta, da Tecnoserve, é o nosso comandante da Polícia Militar da nossa região, do nosso 36º, é isso? 26º, é o 26º Batalhão da Polícia Militar de Erval do Oeste, região de Joaçaba, né? Coronel Ronaldo Branco. Prazer, muito obrigado por aceitar nosso convite, bem-vindo. Grata satisfação, obrigado pela oportunidade, para nós é sensacional estar aqui. E entrevistar a Polícia Militar é sempre importante e agora eu diria até mais justificável, já que estamos nos avizinhando do aniversário, emblemático aniversário da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, né? Perfeitamente, nós estamos ao longo deste ano de 2025 comemorando os 190 anos da Polícia Militar. E convenhamos que é um aniversário coincidente, né? Os 190 anos com aquele que é o nosso ramal, né? O ramal da proteção das pessoas, que é o número de emergência 190. Olha aí, eu não tinha me tocado dessa coincidência, os 190 também na comemoração dos 190 anos. E é uma história profunda, muito contundente, porque hoje nós temos a polícia da forma que conhecemos, com a sua realidade atual, mas vamos imaginar o que era a polícia 190 anos atrás. Como eram as cidades, onde havia cidade, né? Nós somos um país jovem, né? E é muita história, muita experiência acumulada para chegar nessa senhora PM que temos hoje, né? Então, com certeza, Teles, nós temos, inclusive, vigente na corporação, um programa de proteção dos veteranos. É algo que foi concebido há algum tempo, né, provocação do Estado-Maior da Corporação e do Comando Geral da Corporação, fora trabalhado, pesquisado alguns fundamentos técnicos científicos para dar vertente a um dia icônico, a uma data icônica de celebração do Dia do Veterano da Polícia Militar de Santa Catarina, e junto com isso um ato institucional que regule uma série de ações daqueles que estão na ativa em prol da efetiva proteção e resgate do pertencimento dos veteranos. Então nós temos em funcionamento na corporação o Programa de Proteção dos Veteranos, e é parte da nossa fala reiterada que se hoje nós temos um caminho seguro, se hoje nós temos a melhor polícia militar do país, sem falsa modéstia, não é o comandante, Tenente Coronel Ronaldo que diz, são números, pesquisas apontam como Santa Catarina tendo a polícia militar mais confiável do país. Então a nossa polícia militar ela é o que é hoje, graças à honra e glória, ao sangue, suor, lágrimas de familiares e dos guerreiros, né, que ombrearam a missão de preservar a ordem antes de nós. Então o veterano foi quem construiu esse alicerce com os recursos dos quais dispunham à época, para nós chegarmos até aqui. Hoje nós temos uma polícia sólida e com um caminho, né, um lastro sólido de valores por onde trilhar. Isso foi construção dos nossos guerreiros do passado, dos nossos veteranos, que, como você bem fala, nós temos recortes, temos registros de que modo as coisas aconteciam e do quanto eram pessoas de espírito aguerrido, valentes, destemidos, de coragem, sempre estiveram muito próximo da comunidade, até porque muitas vezes precisavam contar com o apoio da comunidade para poder entregar o serviço efetivo de proteção das pessoas. Então são guerreiros, valorosos guerreiros que escreveram a nossa história até aqui. Esse caminho foi trilhado e marcado, né? Como é que se construíam caminhos antigamente? Era aquela trilha ficava tão batida que era confiável. Vamos por aqui porque alguém já foi por aqui. Era um carreiro, né? O carreirinho, alguém já foi por aqui, Justamente. né?
Então, nosso respeito aos veteranos da nossa briosa Polícia Militar. E o Tenente Coronel Ronaldo lembrou aqui, e foi muito feliz quando lembrou, da instrução desse modelo que a Polícia Militar tem hoje e que orgulha o Brasil, porque alguém tem que ser primeiro em algum momento, né? Neste momento, nessa contemporaneidade, a nossa Polícia Militar se destaca em nível nacional e num tempo muito difícil, né? Quando a violência campeia, a criminalidade se agiganta, é um desafio terrível. E que bom para nós aqui de Santa Catarina ter a honra, o orgulho, né? E a segurança, em que pese a segurança, ninguém a tem 100%, porque são motivos muitos. Mas a que o senhor atribui essa condição de ser hoje a Polícia Militar de melhor qualidade no Brasil? Então, é uma soma de fatores, né? Mas a gente não deixa, de forma alguma, né? Não pecamos contra a modéstia ao assegurarmos que muito é da instituição, muito é da gestão das pessoas, mas é muito também do ser humano, dos recursos humanos. As pessoas que nos procuram por uma soma de fatores do Estado que nós somos, um Estado onde temos um miscigenar de origens e, inclusive, temos migrações internas, né, intra-país, que nós recebemos pessoas de todas as unidades da federação. Mas quem vem para cá, vem para Santa Catarina para prosperar, porque é um estado de povo honesto e trabalhador. É um estado de esperança? Com certeza, é um estado onde se pode acreditar. Então, quem vem para cá já vem com a tendência é que venha com esse espírito. Há quem venha tentar a sorte também, mas quem vem para cá para empreender, para crescer, para trabalhar no desenvolvimento, vem com o espírito do mesmo povo que está aqui, que é um povo ordeiro e trabalhador. A Polícia Militar, quando a gente lança um edital na praça para concurso público, a gente não vai à lua garimpar um minério raro para construir um soldado infalível, ou policial infalível. A gente vai lá na casa de cada cidadão e bate a porta, né? Isso no sentido figurado da coisa, claro. E convida, diz, olha, precisamos que o seu filho se inscreva no nosso concurso público para ser um soldado da Polícia Militar, para ser um oficial da Polícia Militar. E quem vem é gente boa, gente com espírito aguerrido, porque a missão de ser policial militar, ela cobra que a pessoa tenha um perfil de espírito aguerrido, de coragem, para ser trabalhado e ser capitalizado suas virtudes, suas valências em prol do bem das pessoas. E pessoas de bem, porque há um filtro, há uma investigação social em torno de cada um para saber quem é quem, para ver quem preenche os requisitos e de fato tem o perfil para ser policial militar. Então, o Estado ordeiro e trabalhador é nesse Estado, dentre essas pessoas, que a Polícia Militar vai convidar os seus futuros policiais. Vem gente de fora? Vem, claro que vem, mas como eu disse no início dessa fala, é gente boa que vem para cá justamente pensando, olha, é um Estado bacana, um Estado bom, uma polícia forte e que eu quero me somar a esses guerreiros que já estão. E tem muita gente que é de fora do nosso Estado e que age, reage e interage com a nossa comunidade como se daqui fosse. Mesmo que na hora de falar e fazer o discurso, o sotaque não seja nenhum dos nossos. Nós mesmos já entrega de onde vem. Nós mesmos já temos vários, né? Claro. Temos o pessoal do litoral que fala um pouco mais rápido, um pouco mais cantadinho, como a gente fala. O pessoal do Vale do Itajaí puxa já o sotaque europeu, assim tanto quanto o pessoal do oeste, extremo oeste. O pessoal do meio oeste um pouco fica mais aserranado, um pouco também mais oestino, digamos assim. E o serrano, né? Dos campos de Lages, de cima mais da serra, acaboclado, com um sotaque típico de quem veio antes, né? Dos tempos dos tropeiros, dos bandeirantes, do povo que colonizou e ocupou os espaços. Então, nós já temos várias origens aqui e volta e meia surge um sotaque diferente. E é muito bem-vindo, porque quem vem para adentrar os nossos quartéis é fiscalizado, é vistoriado e as virtudes, os valores que traz de casa, a gente busca agregar aqueles valores institucionais da nossa corporação. O amigo tem formação militar e sabe do que eu estou falando. E contamos cada vez mais com policiais, homens e mulheres de brio, de valor, de coragem e que vão às ruas todos os dias deixando em casa o que é mais caro na sua vida, seus familiares, seus amores, seus pais, suas mães, filhos, esposa, esposo,
muitas vezes sem saber se volta. Mas, graças a Deus, né, com a proteção do Pai, vão e voltam e preservam a ordem, e nós continuamos nesse estado fantástico que é Santa Catarina. Pois é, eu aprecio muito esse espírito emocional do Tenente Coronel Ronaldo, que passa a verdadeira confiança que representa essa farda, que representa a formação e o tipo de gente que precisa ter de fato. E uma curiosidade que eu acho que uma coisa corrobora com a outra, o fato de Santa Catarina ter também essa bela mistura, uma miscigenação importante, porque é um estado que atrai. Eu sou prova disso, eu sou do Paraná, que é o estado imediatamente ao lado, né, vizinho próximo, mas assino embaixo, eu vim para cá também com essa ideia de que lá parece que dá certo. Então a pessoa tem algo em mente, tem um sonho e não que não dê certo em outro lugar, mas ele tem notícias de que numa determinada região as coisas acontecem de maneira diferente. Isso isso encoraja, né? É o meu caso e tenho certeza de muitas outras pessoas. E parece que a mesma coisa na Polícia Militar, o sentido da adaptação. Por exemplo, uma coisa é eu chegar na casa de um estranho e querer impor o meu jeitão. Chegar lá, não, agora vai ser como eu quero. Claro que não, né? A casa tem dono, a casa tem o seu jeito. Suas regras. O estranho é que precisa se adaptar. Santa Catarina parece que leva vantagem nesse sentido, porque as pessoas chegam aqui e logo percebe que tem um jeito próprio. Aliás, todo lugar tem, né? Mas aqui parece que há uma adaptação natural. E na polícia também é assim, né? A polícia tem suas regras e a pessoa pode vir de onde vier, mas quando ela entrar naquele ambiente, ela tem que seguir regras. E isso faz muita diferença, né? Afinal de contas, se cada um fizer o que quer, Com certeza vira bagunça, né? Algo não vai bem. nós temos essa semelhança na polícia, é assim também? Com certeza. Por sermos, como eu disse, a nossa força ela é típica deste estado, então carrega muito do que é o modo de ser, o modo de proceder do povo em si. Então, com todo respeito às demais unidades da federação, né? Claro. Mas falando do nosso estado, assim como tantos outros, mas temos certeza que o povo ordeiro, trabalhador, as instituições têm a tendência de andarem nesse mesmo passo, nessa mesma cadência, né? Há fatores que não é o caso aprofundar-se também, mas são fatores que nos favorecem. O próprio perfil dos nossos aglomerados urbanos, nós temos as nossas maiores metrópoles, elas se igualam às cidades de pequeno e médio porte de alguns estados. Estados como São Paulo, uma cidade de médio porte, ela é proporcional ao que nós temos de grande porte aqui, Joinville, ou Florianópolis. Então, o fato de não termos metrópoles, isso não é achismo, é sociologia, é doutrina de polícia. Quanto maior a cidade, maior a tendência de se instalar, e quando nós não conseguimos caminhar no desenvolvimento sustentável, e sim num crescimento, às vezes, inclusive um crescimento descontrolado, que é a forma que, infelizmente, alguns aglomerados urbanos aconteceram, a tendência de se instalar a desordem. E quando se instala a desordem, vão sendo solapados uma série de valores fundamentais à convivência em sociedade. Então, quanto maior a cidade, há a tendência de que nós venhamos a perder valores de família, porque, por consequência, venha a dar genes e espaço a um maior número de pessoas com problemas de socialização, com problemas de comportamento e, num literal, desajuste no convívio social, que são as pessoas que passam a praticar crimes com maior incidência, e por aí a situação vai se tornando crônica a ponto de ficar difícil a reversão dos aspectos de ordem pública. Nas cidades menores, não. As cidades menores, elas estão sob controle. Por quê? Porque o processo vai acontecendo de maneira equilibrada e acontece o desenvolvimento, não um crescimento acelerado de maneira desordenado, que não se possa controlar. Eu imagino que muito se aprende com isso, também com os erros, porque havia sempre, eu creio que até
exista ainda aquele anseio da cidade crescer, de o número de habitantes ficar maior, de ter mais indústria, mais isso, mais aquilo, sem perceber, sem se dar conta de que há um preço quando isso acontece de forma muito convidativa, e aí vem gente qualificada e desqualificada, e aí ramifica a desordem, como o coronel apontou. E há situações, Teles, não vou mencionar necessariamente que condutas são, mas há situações, há comportamentos que são típicos de cidade grande, que já acontecem conosco aqui, que fazem parte do nosso dia a dia e já passam a nos perturbar. Perturbar a comunidade, não a polícia. Passam a perturbar, incomodar a comunidade a ponto de ser caso de polícia. Então, a comunidade tem que estar atenta. Né, vou mencionar 2 exemplos. Eu disse que não ia mencionar, mas É bom clarear. a comunidade incomoda-se com o barulho das motos. Mas a nossa ânsia de que a pizza chegue quente, nessa ânsia de que o lanche chegue rápido, a gente às vezes não considera que pode ser uma daquelas motos que vem com, né, fazendo aquele Que barulho. o barulhento está trazendo a pizza que eu pedi. Colocando em sobressalto. É um fenômeno de cidade grande. Porque as nossas cidades, mesmo sendo pacatas, povo ordeiro, trabalhador, o cidadão que trabalha na entrega, na sua grande maioria, são pessoas ordeiras e trabalhadoras, tem um ou outro que, como todo comportamento humano pode desvirtuar um pouquinho, acaba sendo o que chama a atenção. Mas é um problema. Então, esse ruído urbano, mesmo que está entregando sem exacerbar, pode acabar promovendo esse ruído pelo próprio perfil da máquina que ele usa, da moto que ele usa. É algo típico de cidade grande. O som veicular é um comportamento que é reprovável. Eu estou aqui na minha cabine hermeticamente fechada do meu veículo, com a carroceria carregada de som. Para eu poder ouvir automaticamente, eu vou ter que jogar lá em cima esse volume. Eu sou o último a ouvir. A pessoa lá do 5º andar ouviu antes de mim. O enfermo convalescente que precisa de descanso já ouviu. A criança que dormia já ouviu. Aquele idoso que já cumpriu a sua missão e está aqui conosco dando brilho aos nossos dias, mas querendo um pouco de paz, está ouvindo e eu dentro da minha cabine não ouço. Isso é uma manifestação, são fenômenos típicos das grandes urbes, das grandes cidades, mas que acontecem aqui e vão dando às nossas pequenas e pacatas cidades, ordeiras e trabalhadoras, alguns aspectos que são mais comuns nas cidades grandes. Aí o 190 canta. Aí acaba havendo o chamado da Polícia Militar, a Polícia Militar acaba agindo. Então me proponho a dar um recado. O amigo que tem um som veicular e usa em volumes exacerbados, não faça isso. Porque vai acabar havendo um chamado, vai acabar havendo acionamento da Polícia Militar, aí vai um prejuízo de som, 8, 10 mil reais de som que vai ser apreendido, vai ser encaminhado ao fórum, vai ser sujeitado a um processo. É possível que haja o perdimento, e esse prejuízo já foi. Existe autuação por infração de trânsito para esse tipo de conduta, e por aí vai. A mesma coisa o motociclista. A moto é um trem planejado para ter o volante no chão, assim como o veículo anda com o volante, com os pneus dianteiros no chão, e tem uns abençoados que resolvem dar o tal do grau, empinar a moto. Ah, não, mas tem técnica. Tem uns vídeos aí na internet que estão rodando, que estão famosos até, do tal do Cleitinho do grau, que tem assim um sem fim de tombos, e tombos onde as pessoas se machucam gravemente e vão para o hospital ocupar leito de hospital que poderia ser ocupado por alguém de emergência. Por quê? Porque foi dar um grau. Então arrumemos um outro esporte, arrumemos outra valência e não essa. Mantenhamos o guidão da nossa bike ou da nossa motocicleta no chão, para que a gente possa ter destino e ter direção de maneira segura, sem colocar em risco a nossa vida, a nossa saúde, muitas vezes um carona, inclusive, a saúde das outras pessoas que estão fazendo uso da via pública. Então é uma questão de consciência e não é a nossa comunidade é bem melhor do que isso. Nós conseguimos viver Essas aí são as exceções, né? São exceções, mas existem e dão uma certa feição às nossas cidades de coisas que na cidade grande, infelizmente, acontecem com mais frequência. Essas e tantas outras, né? Verdade. E é típico daquele que quer incomodar e inevitavelmente acaba se incomodando, né, porque tem o prejuízo, tem o vexame, enfim, é melhor não
não ser assunto para a polícia ter que resolver, né? É, Não é essa a nossa relação, né? é Nossa razão de verdade. ser. E o advento da figura feminina na polícia, as policiais que de uns anos para cá foram admitidas na corporação e hoje é uma realidade, né? E o que que isso significou e significa para a Polícia Militar? A presença da mulher envergando uma farda da PM. Então, para a polícia militar, assim tanto quanto para a sociedade de um modo geral, a mulher ocupar o espaço, não vou dizer o espaço que é dela, é o espaço que é de qualquer cidadão. É algo, é um processo que tem que ser natural. É algo que é natural. É claro que para a instituição, quando lá nos anos 90 ainda, nos anos 80, perdão, um comandante-geral optou por abrir os portões dos aquartelamentos para o ingresso das mulheres. Isso foi uma inovação de uma ousadia gigantesca. Por quê? Por causa dos valores à época. Não necessariamente, sinceramente, não necessariamente por machismo, mas em razão do perfil do policial, dos cenários, das circunstâncias onde e os recursos dos quais dispunha aquele tempo, muito mais a força, onde convenhamos que existe diferença entre a compleição física do homem e da mulher, onde aparentemente não era recomendável que a mulher compusesse os grupos de polícia militar, né? Seja grupo, pelotão, companhia e batalhão. Até no sentido de poupar, de proteger. Justo, justo. Mas, com o passar dos anos, então desde os anos 80 que nós temos o ingresso das mulheres e gradativamente elas foram com naturalidade ocupando os espaços. Antes mesmo de termos esse momento anterior, há 2 anos aí, uma questão judicial sobre termos ou não termos um percentual de vagas, nós já tivemos o curso de sargento de 2004, por exemplo, que não foi firmado, não foi fixado percentual de vagas. E as vagas que foram ocupadas por mulheres foi o que é média para o nosso estado, cerca de 20%. Naturalmente. Naturalmente, não por capacidade intelectual de um e de outro, isso, sinceramente, são similares. Quem prepara-se para concurso, homens e mulheres, eles concorrem de igual para igual, mas pela procura em si, pelo perfil da profissão, pelas informações disponíveis em torno da nossa profissão, a tendência é que cerca de 25% das vagas sejam ocupadas pelas mulheres. Elas vinham lá na Gênese, quando concebeu-se a ideia nos anos 80, era 6%. Com o passar do tempo, chegou em lei, fixou-se em 10%, podendo ser até 20%, e foi praticado desse 10% até 20%, até o momento atual que não resta mais a restrição percentual de vaga, isso já consolidado em nível de Suprema Corte. Então, nossa consideração às senhoras e senhoritas policiais que também asseguram esse modelo que nós temos que está aprovadíssimo, né? Que é uma polícia referência no Brasil. Nós temos, por exemplo, dos nossos times de serviço, nós temos pelo estado afora a recomendação que a Rede Catarina de Proteção à Mulher seja levada a efeito por uma policial feminina, em razão da segurança, da identidade, da proximidade, da confiança que a mulher a quem se intenta a proteção vai manifestar com naturalidade muito mais repartir determinadas situações com uma mulher do que com um policial masculino, do que com um homem. Mas então nós temos cidades que têm o cuidado, em razão de algumas questões complexas em torno do efeito metrópole, cidades maiores, onde é crime organizado, algumas questões mais críticas, é recomendado que o patrulheiro, digamos assim, da policial feminina seja um masculino. No nosso caso, são 2 meninas que levam a efeito a Rede Catarina de Proteção à Mulher e sem sobressaltos. Então, assim, não tem a questão do gênero, não é uma questão. Ela é algo que foi natural, tem que ser natural, e na Polícia Militar, no começo, ficou a dúvida, né? A questão, volto a falar para os tempos que eram, lá nos anos 80, se uma ocorrência crítica, algo que girasse em torno fundamentalmente do uso da força, se ia ser possível, mas gradativamente elas foram ocupando o espaço que é natural e é seu e estão aí de igual para igual. A nossa continência, nosso respeito. Nosso respeito e agradecimento ao empenho das policiais que todos os dias estão aí preservando a ordem pública nas ruas da nossa cidade, do nosso estado e país, né? Com certeza. Tenente Coronel Ronaldo,
190 anos da Polícia Militar. A evolução inevitável, a gente vê em vários aspectos, na logística, nos aspectos mais físicos e também do preparo humano, mas o crime também se organizou. Eu imagino que o que era o crime em épocas mais remotas, bastante tempo atrás, era uma briga que virava uma confusão mais complicada, que alguém tirava a vida de alguém, um roubo aqui, outro acolá, um assalto às vezes, mas isso em números muito acanhados e de uma altura em diante, não que mereça a qualificação de profissão, mas o crime virou uma espécie de profissão. Pessoas se qualificaram, se esmeraram e lucraram e incentivaram outras e virou no que nós temos hoje um desafio mundial, né? Absurdo. E o advento da grande circulação de drogas, pelo que eu imagino, potencializou isso sobremaneira também. E como é que nós estamos hoje lidando com isso, com esse novo momento da humanidade, quando muitas pessoas que também foram crianças, que tiveram papai e mamãe, que foram à escolinha, mas que a certa altura da vida pegaram um caminho danado de complicado para complicar a vida dos outros, e lá vai a polícia de novo cumprir a sua missão. Como é que está esse desafio atual diante dessa criminalidade terrível que está por aí? Então, eu considero, Teles, que nós temos fenômenos sociais dos quais somos todos resultantes. Todas as instituições, toda a comunidade é resultante de determinados fenômenos. Então, as dificuldades, o espírito aguerrido que trouxe aqueles nossos guerreiros até pouco tempo, preservando a ordem pública, enfrentando esses casos, como você bem falou, é quase paradoxal, porque em tempos onde tínhamos homens, né, pessoas de tanto valor, e matava-se por questão de um sapateio num canto de sala de baile, que isso poderia ser um desrespeito, ou um homem que era separado estava dançando com as meninas solteiras, daí ficava a questão de que homem casado não pode dançar, a não sei que seja com parente autorizado, enfim. Então é estranho que uma época, um período de tanto valor, famílias de valor, acabavam quebrando a ordem por questões de Orgulho isso, daquilo que ele de enxergava como valor. tradições mas essa era a quebra da ordem. Então esses homens aguerridos, valentes, tinham os policiais dessa mesma sociedade, dessa mesma época e com um perfil semelhante, preservando a ordem. Então cada sociedade, cada passo da sociedade, ela vai evoluindo, vai mudando, vai se transformando. A Polícia Militar como instituição, todas as instituições na verdade, mas a Polícia Militar intimamente ligada com a socialização, com a origem das pessoas no berço da comunidade, a Polícia Militar vai se adaptando. Então, conforme a sociedade vai mudando, a Polícia Militar vai se adaptando. Conforme o crime vai se aperfeiçoando, a Polícia Militar, as instituições policiais, digamos, diga-se de passagem, a Polícia Civil, vem se adaptando cada vez mais no processo de prevenção na questão de pós-crime, no processo de investigação e adoção de medidas para chegar até cada um desses perpetradores. Claro que, falando de drogas, não é uma fala utópica, mas é uma tecla que eu vou martelar até o final do meu tempo de ativa e vai mesmo insistir enquanto puder. Mesmo depois da reserva, eu não tenho dúvida. Mesmo aquela situação do indivíduo com um aparente valor, né, mas faltou alguma coisa. Mas se nós tivermos família presente, uma família forte, tivermos a presença de Deus nessa família, nesse seio de família, uma noção de divindade, com todo respeito, sou cristão católico, mas inobstante, não importa qual crença a que Deus confesse, mas que tenha temor a um Deus, a uma divindade universal da qual se busque amparo na aflição, a quem se agradeça as graças alcançadas, mas principalmente de quem a gente herde virtude de fraternidade, bondade, amor ao próximo, empatia. Uma sociedade assim, com uma família forte, que
que capitaliza esses valores e que infelizmente são dia após dia criticados, derrubados, ponderados se isso vale, se isso é... Eu não tenho dúvida que se tivermos família forte, Deus e trabalho, dentre todos os valores, ensinarmos nossos filhos a trabalhar, não é pecado, é autorizado, o aprendizado está lá grifado no ECA, pode sim, querido pai, querida mãe, pode ensinar o seu filho a trabalhar dentro de casa, as pequenas tarefas, cuidar do seu quartinho, arrumar a sua cama, levar o pratinho até da mesa até a pia. Se já consegue segurar o pratinho, passa uma esponja, passa uma aguinha, lava. Ainda que não lave direito, depois a mãe dá um acabamento. acabamento, se for preciso. O pai faz isso até que o filho ou a filha aprenda, para que quando sair para a vida, 18 anos, vai sair para buscar a sua independência, a faculdade, o nível superior, seja capaz de habitar e viver sem necessariamente estar na aba, embaixo da asa dos pais até 30 e tantos anos. Nada contra quem está assim, mas é nosso, é do ser humano a busca da liberdade e a família tem que nos preparar para isso. Então, família forte, capaz de preparar cidadãos para o futuro, a gente tem certeza, e isso é científico. Uma família forte, pode ser que um filho desgarre, que um filho caia, que um filho tropece e se envolva em situações de crime, de drogadição. Isso ninguém está livre, a gente sabe que não. Mas as chances de virar o jogo são muito maiores do que se a família não tiver estrutura, tiver 4, 5, 6 filhos, sem pai, sem mãe presente, para lhe pegar pela mão e lhe ensinar o caminho da vida. Então a gente tem que, mesmo entendendo que a sociedade caminha momentos críticos em termos de crime, o crime cresce sim, mas se o tráfico é tão forte, é porque tem gente usando. Quem está usando somos nós, nossos filhos talvez. Então a família precisa conhecer, reconhecer os seus filhos, olhar nos olhos, prevenir o adoecimento, seja qual for a vertente desse adoecimento, o uso de drogas, as frequências, os locais, os amigos. A gente precisa se blindar e blindar ao máximo essa sociedade para podermos continuar marchando firmes para um futuro melhor. Então o crime não vai ter espaço, o traficante não vai... tem que combater o traficante. Mas ele só trafica e só vende porque os nossos filhos usam. Porque o estrago já aconteceu. A porta foi aberta. Então, se a família conseguir resgatar seus valores e blindar os seus, daqui a pouco o traficante vai estar desempregado. Ele vai ter que arrumar outra coisa para fazer. Né? Quem sabe se ele resolve trabalhar. Tá, aí nós temos um problemão que é uma desagregação social que vem se arrastando e talvez até se ampliando. E por conta também de coisas que são apregoadas, de coisas que são ensinadas diretas ou indiretamente, a aculturação do mal, porque cultura é um apanhado de conhecimentos, e tem coisa boa, tem coisa que não é boa. E a gente tem visto aí a sociedade muito vítima, muito refém de coisa que ela não se toca, que está sendo manipulada, que estão estragando a brincadeira, e aí a família se fragiliza, perde o controle. Como é que o senhor vê esse momento socioeconômico, educacional, cultural que a gente vive? Assim, é algo que a gente nomina como, a gente apelida de efeito metrópole, né? Aquilo, volta a falar, Sim. a tendência é que quanto mais as cidades se incham, ou as cidades cresçam, algumas coisas apareçam, né? Sobre cultura, sobre esta ou aquela fonte de cultura ser de maior ou de menor valor, ora tem gente apontando críticas ao gauchesco, em razão de ter um perfil aparentemente machista, quando na verdade, se estudar e for a fundo, é fundamentalmente leitura de uma rotina vivida no passado pelos antepassados e que é cantada em verso e poesia gaúcha. A quem critique, quem considere que algumas vertentes musicais não trazem necessariamente a melhor letra ou a letra mais construtiva. É importante que a família esteja atenta. Ouça as letras, filosofe em cima do que diz cada vertente musical e cuide do que o seu filho está consumindo. Dá liberdade para o filho, para a filha, é normal.
é importante. Somos seres de tribo, vamos frequentar, os nossos jovens frequentam determinados espaços que consomem este ou aquele tipo de música, em razão de ter que socializar. Mas estar nesses ambientes em razão da socialização, em razão de que é nesse local que vai estar a festa do colégio, é nesse local que vai estar a festa da universidade, é uma coisa. Mas não se aperceber e não ser críticos em relação ao que canta, ao que diz a letra, as relações que determinados tipos de entretenimento ou de música têm com o uso de drogas, com o crime organizado, com a facilitação do uso de droga, com a perversão dos valores de família, com o desrespeito à mulher, inclusive, não dá para admitir. A gente precisa, nós como pais e os nossos filhos precisam estar atentos a isso, serem críticos a isso. Ainda que para socializar tem que ir em tal lugar, não dá para admitir determinadas letras falarem o que falam das nossas famílias, do que falam da mulher, porque aí sim a gente se encaminha cada vez mais para um quadro caótico de perversão em um tecido social que já está comprometido, manifestando problemas para se conduzir por um trilho de valores, vai ficando cada vez mais difícil. Seria, então, uma necessidade da família, da sociedade de modo geral, a grande família da sociedade, retomar o seu senso crítico. A gente está deixando passar muita coisa como se fosse normal e aquilo vai se avolumando. Tem coisas assim que atribui-se ao pêndulo social, ao fenômeno do pêndulo social. Leis muito duras, teoricamente, não é o Coronel Ronaldo que está dizendo isso, é um cidadão da sociedade que está falando sobre o que se tem, né? Leis um tanto duras trouxeram leis mais flexíveis para alguns assuntos e talvez algumas coisas não funcionem tão bem. Uma polícia ou um Estado com um aparato muito rigoroso recebe, a partir da revisão do Estado, e justo que receba maior número de sensores, de cuidado, de fiscalização. Por exemplo, a nossa polícia, a gente opera, temos, assim como qualquer cidadão, o direito penal, o direito civil, o direito administrativo comum, como qualquer cidadão, e ainda temos o direito administrativo militar e penal militar. Além disso, nós somos e recebemos a fiscalização semestral, a fiscalização externa do Ministério Público, um promotor de justiça, no nosso caso a promotora Diervaldo Oeste, nos visita e a gente presta relatório ao Ministério Público. Por quê? Isso é de direito e é assim que acontece, e é importante que aconteça, a gente assegurar a transparência dos nossos atos, mas também pode ser porque, num tempo passado, talvez não tivesse esse rigor de fiscalização sobre aquilo que nós fazemos. Se foi criada porque alguém entendeu que precisava criar. Então, aquela ideia de nem muito ao mar, nem muito à terra. No que diz respeito a esse mesmo fenômeno pêndulo social, é possível que uma geração de pais que foram criados por pais muito rigorosos isso possa ter dado gênese, dado origem a uma geração de pais um pouco mais brandos, ou talvez brandos demais, no sentido de convencer os filhos que é preciso disciplina para tudo na vida. Não estou falando aqui de bater no seu filho, não é isso. É disciplina. É ensinar os nossos filhos a serem disciplinados, a cuidar da sua rotina, compromisso com o estudo, compromisso com seus afazeres, com pequenos afazeres desde cedo, porque se nós formos ensinar uma pessoa a trabalhar com 18 anos, talvez ela não queira aprender, porque o trabalho é maçante, é cansativo, é desgastante, então tem que ensinar a recompensa que se alcança, o valor da recompensa que se alcança após um turno de trabalho. A satisfação pelo trabalho, ela é ensinada. Se nós deixarmos para muito tarde, talvez a pessoa não tome gosto por isso, por trabalho. Então o trabalho deve vir junto com pequenas tarefas, com as obrigações ligadas ao estudo. Os nossos pais manifestam dificuldade de conferir a tarefa do filho, se o filho fez. Na rotina, a gente engolido pela rotina do dia a dia, a gente sabe que os pais batalham, né? Correm no dia a dia atrás do sustento, mas é pai. Ganhou um presente de Deus, esse filho é um presente, mas os nossos pais não conseguem arrumar um tempo, 15 minutos, 20 minutos para dar uma olhada nas tarefas, ou quem sabe buscar no YouTube um suporte para ajudar o seu filho a fazer uma tarefa. O simples compartilhamento já muda o jogo, né? Além disso, os nossos pais
tem dúvida se eles podem ou não podem. Eles podem e devem. Devem fiscalizar o uso disso aqui, ó. O uso disso aqui, isso aqui é uma ferramenta fantástica. Mesmo esse meu velhinho surradinho aqui, e é smartphone, não é aquele da maçãzinha, mas é algo fantástico. A gente se conecta com... Eu converso com um colega, Tenente Coronel Mombelli, do Corpo de Bombeiros, que está lá no Canadá. A gente conversa como se estivesse frente a frente. Então é um troço fantástico. Para o bem e para o mal. Mas isso nos separa. Isso está nos consumindo. A gente está feito androides, feito robôs aqui dentro, vendo vídeos que nunca... A gente passou milênios sem precisar ficar vendo videozinhos. E hoje a gente se descuida. Quantos a gente vê por dia? Todos nós vendo videozinhos engraçados, rindo para nada. Ao invés de eu dar um sorriso para um amigo, para um parente, né, para quem está aqui nos dando suporte, para quem está lá em casa, não. A gente está rindo pro dispositivo. Pro nada, pro vazio. Então, né? Voltando aos pais, os nossos pais sentem-se melindrados em dizer, poxa, filho, tá muito tempo nesse negócio aí, cara. Menina, ó, amorzinho, filhinha, desliga um pouquinho, vamos sair, vamos pegar uma chuva, vamos pegar uma garoa, nem que a gente fique resfriado. Vamos ver se é gostoso mesmo caminhar na chuva como a gente ouve dizer que antigamente se fazia. Vamos sair no sol, esse sol aí, será que é verdade que o sol é fonte da vida e faz acontecer a vitamina D explodir no nosso organismo? Será que é verdade que o frio dói nos ossos? Vamos pegar um friozinho e dar uma caminhada, vamos botar um pouquinho de agasalho e caminhar, curtir esse friozinho? Será que é bom viver? Vamos sair, caminhar numa trilha na mata, escutar, tentar identificar o canto do pássaro que a gente ouve todo dia de manhã, aquele sabiá, que o sabiá ele não tem relógio, ele acha que a luz do poste, algumas luzes, essas luzes mais amareladas, mais âmbar, ele pensa que é o sol e daqui a pouco, 4 horas ele está dobrando, né? Tá? O laranjeira ali tá... Vamos, quem é esse sabiá? Que cor que é esse pássaro? Não sei, eu só escuto, porque eu estou lá dentro de casa. Às vezes nem escuto, porque eu estou fechado, ar-condicionado ligado, jogando play e ao mesmo tempo que estou no play, estou aqui. E as tarefas da escola? E o aprendizado, para onde é que foi? No mundo real. No mundo real. Então, os nossos pais têm dificuldade. Seja por qual for a motivação, seja porque terem tido criação muito rigorosa e querem ser mais brandos, ser mais parceiros, ser mais amigos. Nós, como pais, não estou criticando o pai que está em casa, me incluo nesse quadro, Sim, né? Nos incluímos nesse quadro. É importante que estejamos atentos. É importante que cuidemos dos nossos filhos. E a gente percebe que é um desafio que as pessoas enfrentam cada um à sua maneira e também com base na sua origem familiar, daquilo conforme o que ela aprendeu, ela tem um modelo de passar adiante. Porém, muitos são vítimas do Maria vai com as outras, né? De modas e modismos que são incrustados na nossa rotina, quer seja pela comunicação, pelas mídias, pela a moda, né? É o jeito de vestir, é a marca do celular, é o jeito de falar. E nós todos somos, como o senhor bem lembrou, tribais, nós somos tribo. E às vezes a gente quer ser da tribo do outro, né? Às vezes tem um costume que pintou em um determinado lugar, coisa de cidade grande, e nós da cidade pequena já queremos fazer igual. E aí a gente não faz ideia do quanto a gente está se desligando da realidade que nos pertencia de verdade e adentrando a um mundo estranho que a gente não sabe onde vai dar aquilo, né? Daí essas mudanças de comportamento. E fico muito feliz de saber que nós temos pessoas como o senhor que, ao observar e colocar a família nesse pedestal que é o seu devido lugar, como a célula máter da sociedade, como se costuma apregoar, né? Que a família, estando bem resolvida, não que o problema não chegue, mas ele vai ter um paredão para atravessar. Claro. O ser humano, isso é bíblico, né? O ser humano, ou para quem resiste à Bíblia, né? Isso é filosófico. Então a gente passa para lá dos escritos bíblicos e vai lá em Platão, no segundo livro da República, né? Ele fala sobre a construção de uma sociedade ideal e fala de virtudes, de valores que são fundamentais para a construção do cidadão ideal, para a construção do soldado ideal, do guardião ideal para uma sociedade. Valores. Então, e fala também dos vícios, dos defeitos
que vão colocar uma república em xeque. Centenas de anos antes de Cristo. Né? Então, o pecado é intrínseco ao ser humano. Né? Então, Ele é propenso, né? o ser Então, humano ele tem que se curar. o penalista vai dizer que onde há homem há crime. Então, há a tendência que haja quebra da ordem. Claro, mesmo com a família estruturada, claro que sim. Claro que sim. Mas, voltando àquela fala anterior, a tendência de que uma família estruturada resgate o seu ente, o seu integrante que eventualmente venha a tropeçar e incidir em algum crime, alguma quebra da ordem, é muito maior a chance de uma família estruturada trazê-lo de volta do que uma família sem estrutura. Então, a família é fundamental. Aquela alegoria que eu já fiz numa outra fala, uma oportunidade que nós tivemos na rádio, eu volto a fazer. Quando nós, sociedade, polícia militar, polícia civil, poder judiciário, Ministério Público, polícia penal, as forças do Estado ligadas ao sistema de segurança pública, optamos entramos no processo, digamos assim, diante de um crime, ou diante do crime e das pessoas que praticam esses crimes, é como se a gente buscasse, como se a sociedade buscasse despoluir o leito do rio na sua fusão com o próximo. É como se a gente fosse lá em Piratuba e passasse a filtrar a água do Rio do Peixe para o Rio do Peixe ficar livre de poluição. Para nós termos o Rio do Peixe limpo, ele já é um rio razoavelmente limpo, né, as comunidades cuidam à medida do possível, mas ele passa por vários centros urbanos, então um despejo ou outro tem, a própria prática agropastoril, às vezes tem algum resíduo ou outro que acaba sendo carreado e até de forma autorizada, licenciada, em razão de ser um curso com um volume considerável de água. Então não dá para chegar ali e beber a água do rio. Mas digamos que a gente quisesse se dessedentar a partir da água do Rio do Peixe. Nós teríamos que subir, não descer o rio lá em Piratuba, mas sim subirmos a montante lá em Calmon, identificarmos a primeira nascente e assim sucessivamente cada um dos olhos d'água, né, o olho d'água de antigamente, né, As minas, como diz na minha cada terra. mina, cada olho d'água, cada nascente tinha que ser identificada, cada córrego, cada riacho, cada rio, cada afluente do Rio do Peixe, identificado, blindado, para que nenhum despejo, nenhum dejeto, nenhuma matéria alheia à água caísse no seu leito, para que tivéssemos ele limpo aqui. Então, não quero ser tomado por utópico, não podemos dizer que é Não, utopia. mas temos o direito Nós temos que acreditar. de raciocinar sobre. Temos que acreditar e buscar algo o mais próximo do ideal possível. Para termos uma sociedade regrada e alinhada, digamos assim, nós precisamos identificar as nascentes e cada uma dessas nascentes se encarregar de blindar suas gotinhas d'água. No Rio do Peixe, a nascente lá em Calmon. Na sociedade, a família. A nascente da sociedade é cada uma das nossas famílias. Então, se cada uma das nossas nascentes, cada uma das nossas famílias, cuidar das suas gotinhas d'água, que são os filhos que vão formar o rio da sociedade, nós teremos uma sociedade muito melhor. Muito bem. Meu caro Coronel Ronaldo, eu observo que todo o conhecimento dos cursos e concursos, né, que o senhor já passou e que lhe permitiu chegar aí ao comando da nossa corporação, daqui a pouco já coronel, né, hoje tenente-coronel ainda, e esses valores, eles são apregoados desde o soldado, ou é restrito ao oficialato, a PM trabalha o seu material humano com esses princípios? Muito, muito boa, muito oportuna a abordagem, porque lá nos anos 90, quando nós começamos a trabalhar com a ideia da polícia interativa, a polícia militar sempre esteve próxima da sociedade, da comunidade, mas agindo de maneira um tanto reativa sempre. Aconteceu, vai, resgata, vai, restaura. Aconteceu, vai, restaura. Mas por que está acontecendo? A polícia interativa ela buscou essa abordagem de interação e identificação. Aí vem ciência, vem teoria da administração, vem a ideia de identificar causas, né, fatores que dão causas à consequência a crime. Então, caminhamos na polícia interativa
96 até perto dos 2000 e chegamos à filosofia de polícia comunitária, algo que fomos buscar nos Estados Unidos, fomos buscar lá no Japão, trouxemos para cá e tentamos adaptar aos moldes do que é no Japão, jamais, porque são culturas completamente diferentes, mas a essência permanece, e permaneceu e foi mantida, que é a compreensão de que os crimes, as quebras da ordem, são fenômenos sociais vertentes da desestruturação da sociedade, do solapamento dos valores do convívio social, da quebra das estruturas. E passamos, desde então, a interagir mais com os poderes, a interagir mais com os cidadãos. Sempre buscamos nos cidadãos informações para as nossas ações, mas agora mais ainda buscar, além das informações que nos ajudam a chegar onde queremos chegar em termos de pós-crime, mas também chegar na comunidade para trabalharmos a prevenção. E cada vez mais fomos nos reinventando, buscando a prevenção. A rede de vizinhos, a rede rural de segurança, o PROERD, aqui no 26º Batalhão, o Foca no Trânsito, que aborda questões de trânsito, civismo lá no 4º ano, depois reencontra os nossos filhos no 8º ano. Nesse meio tempo veio o PROERD no 5º ano. No 3º a gente temos encontrado o Terceirão, para falar dos protetores do lar, para prevenirmos a violência contra a mulher. Então, a Polícia Militar vem se reinventando, lastreada, né, sustentada nessa filosofia de polícia comunitária, que é, independente da função que o policial exerça, lá no começo, tanto dentro da polícia quanto fora, ficou a ideia de, não, o policial comunitário é um policial que vai lá aproximar-se da comunidade para trocar ideia. Não, polícia comunitária é a filosofia de toda a instituição. Um exemplo, o policial do tático passou na ronda num horário pós-meia-noite e viu que um estabelecimento tinha objetos atraentes e caros e que poderiam ser alvo de um eventual furto. No próximo turno, é iniciativa calcada na visão de quem viu que aquilo pode gerar uma quebra da ordem, isso é polícia comunitária. No próximo turno ele vai visitar, ou isso se ele não repassar para quem rendeu, diz, olha, amanhã dá uma passada lá em tal lugar e orienta a cuidarem disso, daquilo, porque pode ser alvo de algum crime. Isso é polícia comunitária, é uma polícia preventiva. Enxerga a possibilidade de quebra e age antes que ela acontece. Então, para responder a sua pergunta, se é típico do oficial, não, é da polícia militar. O nosso policial militar em formação, ele tem a disciplina, dentre tantas, né, tem a disciplina de polícia comunitária, tem os programas institucionais, onde ele recebe o nosso portfólio de programas que estão funcionando e para que servem, e qual o objetivo e qual a ligação com a comunidade, e são convencidos, desde o primeiro passo, a necessidade de aproximar-se da comunidade, para conhecer a comunidade. Tem que conhecer o lugar onde trabalha, tem que conhecer o lugar onde pisa, onde trilha, onde caminha. Então, a nossa filosofia é de proximidade. Se acontece, e pode acontecer, infelizmente pode acontecer, deste ou daquele policial formar-se e ser um pouco mais ríspido, ser um pouco mais beligerante, estar um pouco mais distante, aparentemente, do que é essa filosofia, não é o que a polícia militar prega. O amigo serviu ao exército brasileiro e sabe disso. Diferente do que às vezes gerou-se a concepção, e infelizmente em algumas situações as pessoas chegam a dizer que é o militarismo que faz este ou aquele cidadão mais ou menos violento. O ser militar ensina ao policial, soldado, ao oficial, ao policial em formação, ensina valores, virtudes, civismo, amor à pátria, mas cobra fundamentalmente que respeitemos a vida, as pessoas e a dignidade da pessoa humana, que é o princípio fundamental da nossa Constituição. Eu fiz o meu curso de soldado, Teles, em 92, e não me falaram da Constituição Federal. O senhor foi soldado da PM? Fui soldado em 92. Quando eu entrei, fazia 4 anos que a Constituição já existia. Mas os jovens que nos ouvem não têm noção disso, como que 4 anos não ouviram falar. É que era outra velocidade da informação. Não existia e-mail. Quanto mais o WhatsApp, quanto mais a velocidade que é hoje. Então,
Eu fiz o meu curso e a Constituição não foi tema de ensino. Foram as legislações, as leis diversas, lei penal, direito penal, as legislações institucionais, mas a Constituição, ela entrou de maneira permeada, digamos assim, por outras disciplinas, mas não uma matéria específica da Constituição. Por quê? Porque não era preciso nos ensinar que a gente tinha que respeitar as pessoas, que a gente tinha que respeitar a dignidade da pessoa humana e tanto cobrar quanto cumprir a lei. Cobrar o cumprimento e cumprir. Isso já estava intrínseco? Intrínseco. Por quê? Porque é típico da formação militar. A violência não é admitida de forma alguma na formação militar. Ninguém vai para a academia para aprender a ser violento. Jamais, jamais. Infelizmente, há quem acredite que sim, que isso é planejado, que se o policial aparecer numa cena sendo mais ou sendo menos ríspido ou até violento, é porque o militarismo ensinou. Jamais, jamais. O grande pecado, se for pecado isso, é que se promove com o militar formado, é convencê-lo num país como o nosso, que a vida é um bem indisponível, é convencer esse pai de família, esse filho de família, de que ele se propõe perante a bandeira nacional a perder a vida por pessoas que ele nem conhece. É a grande transformação que a condição de militar confere ao cidadão que adentrou civil e torna-se um policial militar, essa capacidade de desembarcar de uma viatura num lugar onde ele nunca esteve, numa ocorrência que ele nem sabe se é real ou se é uma cilada, e ele se predispor a isso, a desembarcar no escuro da noite para proteger as pessoas, atender pessoas que muitas e muitas vezes, infelizmente, não lhe dizem nem um muito obrigado. Me recordo, ouvindo o coronel falar sobre isso, do dia em que eu fiz o juramento à bandeira, no 25 de agosto de 1981, envergando a farda verde-oliva do Exército Brasileiro. Foi o momento de maior emoção de todo aquele período. Imagino. Porque depois de todo o treinamento, de tudo aquilo que a gente foi assimilando ao longo dos meses, eu dizia para mim mesmo, eu não vou jurar a bandeira. Aquela rebeldia dos 18 anos, né? Sim. Eu dizia, onde já se viu eu dizer que vou, quem sabe, perder a vida por causa de outro? Eu duvidava, eu tinha o direito de pensar do meu jeito. E as coisas foram mudando, os valores foram sendo assimilados, né? E quando chegou aquele momento, ao som de uma banda fantástica que o 20 Bibi sempre teve em Curitiba, sempre teve uma atenção especial à banda musical do Exército, e marchar ao som de uma banda é espetacular. Né? A incorporação da bandeira mesmo é sensacional. E naquele momento de olhar à direita, na direção do pavilhão nacional, como quem diz de coração, conta comigo, minha pátria, minha gente, aquilo é incrível. Eu fiz aquilo de peito estufado, convencido, e nunca me arrependi. Nunca precisou, graças a Deus, né? Eu fui um bom soldado? Não sei, quem sou eu para fazer essa análise, esse julgamento? No entanto, esses valores que o coronel acaba de passar, que o militarismo ensina, prepara a pessoa, é algo que não tem nada material alcança isso. E é bom a gente lembrar que o policial é um ser humano que está sujeito às suas emoções também, os seus problemas próprios, né? Os seus altos e baixos. Então, mas ele tem uma âncora que o sustenta, que é essa formação, né? Então, ao contrário de ser violência programada e pré-meditada, existe a preocupação institucional, a constante revitalização de ensinamentos e fundamentos, e a busca de comandamento dos comandantes, que conforme o status, a condição do comandante, ele está mais na gestão do que na execução. Então, há a preocupação constante de estarmos próximo do efetivo, nessa situação de comandamento do efetivo, tratando de convencê-los a trabalhar os problemas de ordem pública sem gerar problema para si.
respeitando, lastreando-se nos valores, na decência, no respeito às pessoas, sejam elas quem forem, agentes, autores de crime ou vítimas, sem tomar partido das situações, agindo dentro da lei. Porque o policial, em algumas situações, buscando preservar a ordem e querendo deixar as coisas em seu lugar, digamos assim, acontece de bater uma viatura, tem que pagar a viatura. De envolver-se numa situação, porque ao longo de um dia de atendimento, já atendeu várias situações, atendeu 1, 2, 3, 4 acidentes de trânsito, todos pacíficos, todo mundo fazendo acordo, lá num quarto ou quinto, algo que ele chega ao natural para mediar o conflito, está o conflito instalado, gente de chave de roda na mão e pedaço de pau na mão e voltam-se contra ele, como se ele fosse o culpado. Então ele acaba catalisando problemas que não são seus, envolvendo situações. Então, a rotina de serviço de um policial, e às vezes, infelizmente, num final de turno, lá, meia-noite, numa barreira qualquer, numa abordagem qualquer, ainda vem um cidadão perguntar se não tem o que fazer, por que não vai prender bandido, se sabe com quem que está falando. E aí o policial não pode, ainda assim o treinamento é para nem nessa situação perder os trilhos, mas às vezes o policial acaba perdendo os trilhos, age ou responde com um pouco mais de rispidez, e é tido ou tomado por truculento, agressivo, violento, ignorante, enfim. E não dá. O nosso comandante-geral anterior falava de algo que lhe entristecia, e eu não me entristeço, mas lamento que a gente ainda ouça, ainda tenha a vez. Às vezes tem um exemplo da ação de uma outra força. Lá em 2021, no estado do Rio de Janeiro, uma outra força fez uma operação e, infelizmente, houve um número grande de pessoas mortas naquela operação. E não era uma operação da Polícia Militar. E no outro dia, na mídia central do país, no maior veículo de mídia do país, tinha um cartaz grande com todas as letras: não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar. Não era uma operação da Polícia, é a Polícia Militar. Já acharam culpado? Outro dia, num desses vídeos que a gente perde a vida e perde o tempo olhando porcaria que nos intoxica, numa grande metrópole do nosso país, aí estavam expulsando um rapaz que estava lá querendo filmar. Ninguém é santo também, se infiltrou lá para filmar alguma coisa, e do nada surgiu um terceiro cidadão. Eles estavam debatendo um outro assunto e surgiu um terceiro cidadão dizendo: a Polícia Militar assassina, a Polícia Militar. Gente, a Polícia Militar está aí para preservar a ordem pública, está aí para proteger as pessoas, e os nossos policiais são seres humanos. A gente vai lá na casa de cada uma das famílias, bater na porta e diz: olha, vamos chamar o seu filho para ser policial conosco. Então, não há nada premeditado, não há lógica que a instituição que existe para preservar a ordem pública, para fazer cumprir a lei, pudesse ser programada para praticar violência. Jamais. Tenente Coronel Ronaldo, nós temos também um advento recente no Brasil, pelo menos algumas tentativas, manifestações de interesse de modificar esse status quo das forças policiais que nós temos, né? De nacionalizar, de não ter mais polícia estadual, de não ter civil ou não ter militar, ou juntar as duas. Como é que o senhor analisa esse cenário? Então, há assuntos assim que são estratégicos, que o ideal é que para minha patente, para minha condição de comandante de unidade, não deva trilhar por uma questão estratégica, que são assuntos de comando da instituição. Mas como cidadão, em verdade, a tendência é até o contrário disso. Nós, enquanto polícia de Estado e polícia militar, nós estamos em cada município. Estamos em todos os municípios do nosso estado. Todos os municípios de Santa Catarina têm pelo menos 5 policiais. Todos. Se não mais, pelo menos 5 policiais. Por quê? Porque é no município que o fenômeno acontece. Então, ao contrário de federalização, de algo federado, não, tem que ser município. Então, a Polícia Militar de Santa Catarina, ela vai muito bem obrigado, estando como está. No estado de Santa Catarina e atendendo cada um dos seus municípios com a propriedade que atende, ainda que eventualmente careça de reforço, mas somos bem capilarizados, funcionamos em rede, e num estalo de dedo a gente está
apoiando o município vizinho, dando suporte. Então é nas cidades que as coisas acontecem, é lá que a polícia tem que estar e é de lá que tem que sair a polícia e não do centro, não da capital federal, né? Então pode ser que pode ser que passe por discurso, porque é algo que sinceramente e tecnicamente é inexequível. Nós temos uma lei orgânica nacional que ajuda em alguns aspectos, que foi publicada e que está sendo seguida pelas corporações para alinharmos perfis, funcionamento, isso sim, porque cada uma das nossas corporações... Eu incluiria, tem uma visão crítica sobre as estatísticas que não se conversam em alguns casos, né? E aí não estou aqui jogando culpa nem farpas a nenhuma das instituições, mas que uma visão central observe isso, né? Para que as estatísticas tenham acesso franco a todas, para que Claro, o mesmo número, a mesma informação de um sirva ao outro e vice-versa. justo, uma facilitação de trânsito de dados, fantástico. Agora, centralizar não é execuível, não vai acontecer. Tá. E a mão do governo em si, porque a polícia militar ela é estadual, ela é gerida pelo estado, né? Ela tem o seu comando, tal, mas ela pertence ao estado. E como é que nós estamos nesse sentido desta via de duas mãos, né? Que é o comando político estadual, o governo em si, e a polícia militar que pertence ao estado. Então, nós temos um fenômeno do que é o nosso Estado, do que é a nossa corporação. O comandante-geral da Polícia Militar, ele é um cargo nomeado, escolhido pelo chefe do Poder Executivo. Né? Isso é lícito e é de direito. Mas tanto com o governador, Jorginho Melo, quanto com os governadores anteriores, eu considero que pelo status do nosso Estado e pelo padrão da nossa Polícia Militar, nós temos assim uma condição técnica, uma liberdade técnica plena e sempre tivemos o reconhecimento e o apoio do Poder Executivo. No momento atual, com certeza, há uma parceria, isso não preciso falar, acompanhando as manifestações do atual chefe do Poder Executivo, não raras vezes, quase que todas as suas manifestações, ele acaba incluindo a segurança pública e não deixa de falar e enaltecer o trabalho de todas as polícias, mas especialmente da Polícia Militar. Então, é algo que nos dá tranquilidade, né? Que temos a confiança da comunidade e do chefe do Poder Executivo eleito por essa comunidade também. E o nosso trabalho acontece sem sobressalto, lastreado na técnica, como tem que ser, e tudo certo, com certeza. Tá, para finalizar, o senhor citou aí o governador Jorginho Melo, que cria aqui do nosso meio oeste, né? Com um histórico de passar sua infância toda em Erval do Oeste e tal. E Erval brilha no cenário, de modo geral, também pela PM, porque tivemos aqui a primeira companhia da Polícia Militar, quando era quase que o nascedouro da PM, né? Então, aqui às margens do Rio do Peixe já estava presente a PM, que agora faz 190 anos, cuja comemoração se dá esse ano, e é um momento especial para Erval também, que é sede do batalhão e tudo mais, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, nós temos aí para mês de outubro as comemorações de aniversário do batalhão, aniversário do nosso comando regional, acontecendo aí como parte das comemorações do aniversário de 190 anos da nossa corporação, que é a data simbólica, né, a data de aniversário da PMSC 5 de maio, e para nós aqui os eventos ocorrerão no mês de outubro, aí, tanto para o nosso comando regional quanto para o nosso comando de batalhão, que foi, como dito pelo amigo, a companhia pioneira a desbravar o interior do estado, e literalmente desbravar, porque outro dia, me permita, visitava um descendente de um pioneiro, nosso amigo Breda, e ele contando do seu avô, né, de como fora aquele tempo de se instalarem e tal, e contou uma façanha do colonizador, um dos principais colonizadores aí da companhia Bertazzo de colonização,
que teria trazido até aqui Cruzeiro, né, Joaçaba, enfim, Erval, o primeiro trazido de trem o primeiro carro. O primeiro automóvel. E esse automóvel teria que ir ali, em Chapecó. Diz que foram 8 dias de peleja. Já havia um carreiro, né? Chegou de trem até aqui. Já havia um carreador, né? Com certeza os carros de boi já trilhavam isso com frequência, já era batido o trilho, né? Tinha uma assentado, estradinha. já tinha essa estrada. E deram como diz o caboclo, né? O serrano, uma farquejada, né? Deram uma farquejada, uma melhorada e largaram um automóvel daqui a Chapecó 8 dias e celebraram, comemoraram muito porque repararam as arestas e quando retornaram vieram de Chapecó aqui em 4 dias. E hoje já melhorou. E hoje a gente vai daqui ali, pega um buraco ou outro, que até que tá sem, né? Até que está bom o trecho, né? Melhor. Mas pega um trânsito ou outro e demora um pouquinho mais e já, poxa, vou levar 3 horas e meia para chegar em Chapecó. E não. 8 dias para ir. Já foi isso aqui, 8 dias para ir e né, falei desse exemplo para dizer que quando esse primeiro carro partiu daqui, a Polícia Militar já estava instalada aqui. Já deu guarida, já estava ali já estava em cena. Já estava aqui. Que maravilha. Em 1922 já estava fincado um marco na fronteira, aí, que era limite fronteira na definição. Bem, já que o senhor é serrano, o senhor deve apreciar um bom chimarrão, né? E eu tenho o prazer de passar às suas mãos aqui um modesto quilo de erva mate, mas é da Materva. E aí, me permita, faz toda a diferença. O pacote verde e amarelo inconfundível. Então, na hora do chimarrão, vai lembrar da gente lá, né? Com certeza. Muito obrigado. E o presente não é só esse. Entre outros motivos... Me chame outras vezes. Opa, com prazer, né? De preferência com uma térmica aqui, com água bem quente. Mas o Coronel Ronaldo é também um modelo, com certeza, de orador. Tenho grande admiração por muitos militares e por toda a cultura militar com a qual a gente aprende todo dia. Mas no campo da oratória, o Coronel Ronaldo é muito cuidadoso e tem um conteúdo espetacular, tem vocabulário, sabe jogar com as palavras e também pode ter certeza que das nossas conversas que surgiram antes de que esse livro nascesse, então tem um pouco do Coronel Ronaldo aqui de alguma forma. Oh, que bondade sua. Então eu quero, me permita aqui autografar, porque a nossa entrevista está coincidindo também com o lançamento do meu livro, Caminhos e Descaminhos da Oratória, que eu mostro aqui com muito orgulho, que é um projeto do PIC, do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação de Cultura. E esse programa tem o apoio das empresas, no caso desta obra, a Celesc, Francisco Lindner, Scherer, Grupo Pegoraro e a Tinsul. Portanto, eu recomendo, inclusive, que outras pessoas também se aventurem nesse mundo dos projetos, tenham uma ideia boa, transformem em realidade. A lei de incentivo está aí para todos, né? E tomei conhecimento, fui à luta e está aqui, ó. Sensacional. É realidade e eu tenho o prazer de autografar para essa grande autoridade da nossa Polícia Militar e que, como eu disse, de alguma sorte o senhor também faz parte disso aqui, tá? Então, eu vou abreviar aqui bem a moda militar, né? Ao comandante com o nosso famoso CMT. Muito bom. Ao comandante Coronel Ronaldo. Resumindo, com admiração. Não preciso dizer mais nada, né? Então, com muita honra, passo às vossas mãos. Caminhos e Descaminhos da Oratória. Pegar com a mão direita. Opa! Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado ao senhor pela Parabéns gentil... pela obra e muito obrigado. Obrigado. Coronel Ronaldo nos honrou aqui com essa conversa, antes de tudo, de cidadania, que é um assunto que ele domina muito, é um excelente palestrante, eu recomendo também, convidem ele, né? Além de tudo, ele gosta, porque se não gostasse, não faria tão bem, né? E fico muito honrado com a presença do senhor aqui. Transmito um abraço aos seus comandados lá, também à região militar, na pessoa do Coronel Assunção, que oportunamente teremos o prazer de entrevistar também.
e que a gente possa ter outras conversas produtivas como esta. Seja Perfeito. bem-vindo sempre. Perfeito, estaremos à disposição. E fica para a comunidade os 190 anos da Polícia Militar, servindo e protegendo as pessoas, preservando a ordem pública. E o 190 é o nosso ramal. Precisando, não deixe de chamar a Polícia Militar, estaremos à disposição para atendê-los. E concluindo, agradecendo aos nossos patrocinadores, apoiadores, a você que já interage conosco. Nós estamos já beirando 1 milhão de visualizações no Instagram e com grande sucesso também nas outras plataformas. Então a gente só tem a agradecer. E a boa moda militar, se o coronel me permite, a esse povo que nos acompanha e a nossa briosa Polícia Militar, parabéns pelos 190 anos e a minha continência. Obrigado, coronel. Muito obrigado também.